Olá, paz do Senhor, tudo bem? Nesse mês, ressignificando a história, a gente volta aqui para o livro do Apocalipse, para as cartas escritas às igrejas, e hoje baseado em Apocalipse 2, a partir do verso 12, carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A gente tem dito aqui nos podcasts anteriores que ressignificar a história não significa mudar o passado. A gente não tem como, a gente não tem esse poder. O que passou, passou. A gente consegue sim olhar para o passado, encontro com Jesus Cristo, olhar para o passado e ter um olhar diferenciado. A gente consegue enxergar os momentos que Deus esteve conosco em cada um dos momentos, e o quanto nós recebemos livramento, palavra, direção, estratégia divina. A gente pode ressignificar a nossa história agindo diferente no presente hoje. Essa carta foi enviada à igreja de Pérgamo e ela traz algumas características. Ela primeiro traz o elogio à igreja, aquele grupo de irmãos, reconhecendo a fé que eles têm em Cristo. Fé é a certeza das coisas que a gente não consegue enxergar, daquilo que ainda não aconteceu. Então guarda a tua fé, sabe? A tua fé na palavra de Deus, a tua fé em Jesus Cristo, a tua fé no sacrifício dele, para que você hoje pudesse ter uma vida de encontro com a tua essência, quer ser filho de Deus, quer ser servo de Jesus Cristo, quer ser consolado, auxiliado pelo Espírito Santo em todos os momentos da tua vida. Você não está só, guarda a tua fé, guarda a tua fé. No final dessa carta, como em todas as outras, ele diz o que ele vai entregar para o vencedor, Ao vencedor darei. Então, vencedor é aquele que consegue guardar a fé, que consegue perseverar. Nessa carta, a crítica que é feita é a tolerância à imoralidade, à idolatria e heresias. E como eu sempre digo, a Bíblia ela precisa falar conosco. Ela não pode ser mais uma literatura. Ela precisa ser vida. Essas letras, essas palavras, essas frases, esses capítulos, esses livros precisam saltar das páginas e, através do Espírito Santo, ser fonte de vida para você. A Bíblia ela precisa servir como um espelho espiritual para nós, e que nós possamos nos enxergar nessas palavras. Essa palavra não é só para a igreja em Pérgamo. Essa palavra é para mim e é para você. O que a gente tem tolerado? O que a gente tem aceito na nossa caminhada e que a gente sabe que não é certo? O que a gente precisa afastar da nossa conduta, Quando se fala em imoralidade, tolerar a imoralidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são práticas sexuais, mas não é só isso, sabe? É práticas fora da moral. Quando você fura a fila, você também está sendo imoral. Melhor ainda, você está sendo amoral. Quando você adultera documentos, quando você mente num formulário, você está sendo amoral.
Você não está de acordo com a moral do teu Deus. Então, que tipo de fé é essa? Que tipo de caminhada é essa? Que tipo de prática é essa que a gente está exercendo? Essa carta à igreja em Pérgamo serve para nós. E se você quiser ressignificar a tua história, escrever, ser autor da tua história, ressignificando essa história em Cristo, a gente precisa ler isso, nos enxergar nessa narrativa e clamar por arrependimento, porque a instrução que é dada aqui para essa igreja é: arrependam-se, arrependam-se. Para agora tudo o que você está fazendo, e para esse áudio, para esse vídeo, eu não sei onde você está ouvindo isso agora, mas se arrependa. Faça uma oração de arrependimento. Se você está no meio público, no teu pensamento, ora ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua fé. E fala: Senhor, eu me arrependo porque eu tenho aceito essas práticas no meu dia a dia e eu sei que não condizem com a tua personalidade, com a tua santidade. Me ajuda, eu me arrependo. Eu quero mudar a rota, eu quero reescrever a minha vida, eu quero ressignificar a minha história, porque eu quero receber, como esses vencedores aqui nessa carta à igreja em Pérgamo. Eu quero receber um maná escondido e uma pedra com um novo nome, em nome de Jesus. Ressignifique a tua história para a honra e glória do Senhor Jesus.